O tema hoje é um tema único, é o tema de saúde, então é sobre esse tema que versará a coletiva de imprensa. Se tivermos algum outro tema, este outro tema poderá ser tratado após a coletiva. Porém, temos uma informação, dada a relevância e a importância, de ordem de zeladoria urbana e uma ação conjunta do Governo do Estado de São Paulo com a Prefeitura da capital de São Paulo, e dada a sua relevância, a importância e o investimento, nós vamos dar a informação a vocês hoje aqui, que é a duplicação da Avenida M. Boi Mirim, uma das maiores avenidas da capital paulista, um investimento de R$500 bilhão que o Governo do Estado faz, junto com a Prefeitura de São Paulo, na duplicação dessa importante avenida, cujas obras serão iniciadas dentro dos próximos 90 dias, e cujo tema também não será abordado na coletiva, mas, se precisarem depois, o prefeito Bruno Covas estará à disposição, assim como o secretário João Otaviano, que é o nosso secretário de Transportes e Logística, e secretário também desta mesma pasta na Prefeitura de São Paulo, ele estará à disposição para atendê-los. O tema hoje é um tema, obviamente, de grande importância. Eu queria até agradecer a participação expressiva dos jornalistas que aqui estão. São as ações do Governo do Estado de São Paulo, ao lado do maior município do país, que é a Prefeitura de São Paulo, no combate a uma epidemia mundial do coronavírus. O plano de contingência do Governo do Estado de São Paulo, ao lado de todos os municípios, quero registrar, não é apenas a capital, são 645 municípios, mas, evidentemente, a capital, com cerca de 13 milhões de habitantes, merece uma atenção especial. Esse plano de contingência no combate à epidemia do coronavírus será apresentado na sequência por 3 interlocutores. O secretário José Henrique Guerra, que é o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o secretário do município de São Paulo, o secretário de Saúde do município de São Paulo, Edson Aparecido, e o Dr. Davi Wipp, que vem na tripla condição. Primeiro, como membro do Conselho Gestor de Saúde do Estado de São Paulo. Segundo, como ex-secretário da Saúde do Estado de São Paulo, onde, durante o seu período, ele coordenou o enfrentamento de situações semelhantes, não o mesmo vírus, mas situações de contingência, e o fez de maneira muito competente. E o terceiro fator é que é um dos maiores infectologistas do país e reconhecido também internacionalmente como um dos maiores especialistas nesta área a que ele se dedica como profissional da saúde. Então, vamos começar com José Henrique Guerra, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Evidentemente que todos aqui estarão à disposição depois para responder perguntas, inclusive Bruno Covas e eu. Muito boa tarde. Eu vou fazer uma pequena apresentação, resumo a respeito nossa situação com relação ao coronavírus. Eu vou ficar de pé para ficar um pouco mais fácil aqui para trabalhar. Então, ele é chamado de novo coronavírus, e o plano do Estado de São Paulo, onde é que eu tenho que apontar aqui para mudar? Por favor, mudar o slide. Eu espero. Então, nesse sentido, foi realizado um plano de contingência que envolve tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura do Estado de São Paulo. Nós estamos atrelados também ao Comitê Nacional de Vigilância, que é feito pelo Ministério da Saúde, e, nesse sentido, nós temos uma série de atividades que já foram feitas nesse sentido. Bom, primeiro de tudo, uma pequena abordagem a respeito da situação desse surto, que agora acho que já é considerado epidemia, a respeito do coronavírus. Na China, é a situação do epicentro desta epidemia. Temos hoje 7.736 casos confirmados, com 170 óbitos, né? E, fora da China, são 82 confirmados em 18 países diferentes. Talvez pela própria aglomeração metropolitana onde ele apareceu, ele teve uma propagação dentro da China extremamente relevante. E o comportamento do vírus na China e fora da China, como vocês podem ver, é um pouco diferente.
Isso tem explicações, tem estudos nesse sentido, mas nós temos que estar alertas, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde fez o alerta global a partir de agora. Então, como eu disse, temos um Centro de Operações de Emergência, que é assim chamado, é o COE 2019 Novo Coronavírus São Paulo. Os membros estão ali delineados, relacionados à Secretaria de Estado, à Secretaria Municipal, às coordenadorias das ambas secretarias, da Anvisa, do Governo Federal em São Paulo, que participa junto conosco, a Secretaria de Segurança Pública e o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, que, como disse o governador, isso envolve todos os municípios do Estado. Então, nesse sentido, foi estabelecido um plano de risco e resposta rápida. Ele tem 3 eixos. O primeiro eixo é vigilância em saúde, o segundo é de assistência, o terceiro é de comunicação. Em vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, ou seja, o comportamento e identificação do vírus no Brasil, especialmente aqui conosco em São Paulo, quer dizer este gerenciamento da incidência desse vírus aqui conosco, por aqui no nosso ambiente. A sua forma de transmissão, ela tem se mostrado ser através de... Existem 2 grandes categorias de transmissão. Ela está colocada na categoria de gotículas e não de aerosol. O aerosol transmite muito mais rápido, tanto que, nesse sentido, a transmissibilidade, que ainda não é conhecida, mas ela está sendo colocada num ponto diferente do que acontece em outros tipos de viroses. Então, sarampo, por exemplo, é 1 para 20. Uma pessoa transmite para 20. Esse vírus deve estar transmitindo de 1 para 2. E, assim, é a situação de transmissibilidade provável. Ela ainda não é estabelecida definitivamente. A definição de caso suspeito. Suspeito é todo aquele que tem sintoma. Se não houver sintoma, não é suspeito. E aí, nesse sentido, também houve uma mudança pela própria Organização Mundial de Saúde do denominador desta equação. Ou seja, era das pessoas provenientes das 2 províncias, Wuhan e a província vizinha. E hoje é quem passou pela China. Então, aumentou essa área de observação a respeito da origem das pessoas. Então, no sentido de ser uma emergência de nível mundial, se faz desta maneira. Os fluxos de informações e da epidemiologia a respeito disso são drenados para o Ministério da Saúde. Todos os dias, às 16 horas, sai o boletim do Ministério da Saúde a respeito do número de casos. Nós não temos nenhum caso confirmado do vírus em São Paulo e no Brasil. Existem suspeitos no estado de São Paulo, que são 3, e estão aguardando o resultado dos exames, e, pelo último boletim, 9 no Brasil. Alguns já saíram e entraram nesta conta, vamos dizer assim. Existe, por parte da Anvisa, todo um aparato de aeroportos e Porto de Santos, no sentido de identificar pessoas que estejam, como eu disse, para ser suspeito, com sintoma. Esta é a situação. A confirmação é laboratorial. Nós temos aqui o Instituto Adolfo Lutz preparado para atuar nesse sentido. E a prevenção, ela é feita, ela tem todo um protocolo de prevenção, principalmente para os profissionais de saúde, inclusive, e que a gente pode detalhar à medida da entrevista aqui. Na questão da assistência, nós podemos dizer que o Estado de São Paulo tem 100 mil leitos. Desses 100 mil leitos, 60 mil leitos são SUS. Desses leitos SUS, 20 mil leitos são próprios da Secretaria de Estado, divididos em 100 hospitais. Então, nós temos capacidade hoje de atendimento daqueles que necessitarem hospitalização, que não é... Esses 3 casos, por exemplo, que estão suspeitos no Estado de São Paulo, estão em isolamento domiciliar. Não houve necessidade de colocação em hospitais. Então, o forte não é essa questão, mas sim para os casos graves que necessitam UTI. E, para isso, nós temos os serviços de referência, onde o Emílio Ribas, o HC
são os mais importantes dessa área. No eixo de comunicação, uma comunicação com a sociedade, como esta aqui que nós estamos fazendo agora. Temos um site estabelecido, que é o site específico dentro do site da Secretaria, relacionado ao coronavírus, boletins diários, que são esses que eu disse a respeito do Ministério, às 16 horas, e a gente acompanha, e trabalhos nas redes sociais. Quanto aos profissionais de saúde, existe capacitação, a própria Prefeitura vai fazer, nesta próxima semana, um mutirão de capacitação. Ela é muito simples, porque nós estamos tratando de uma patologia muito relacionada às gripes, de um modo geral. Então, nesse sentido, fica mais fácil. As coordenadorias das pastas, a Federação dos Hospitais também trabalha conosco, principalmente na questão da rede privada, e a comunicação entre os membros do comitê é feita 24 horas por dia, a todo momento, assim que necessário. Poucos materiais necessários para serem comprados, mas material de consumo, não existe necessidade de investimento nesse caso. Tá? Acho que é o que eu queria inicialmente mostrar para vocês. Muito obrigado, governador. Obrigado, secretário Henrique Guerra. Vamos ouvir agora o secretário da Saúde do município de São Paulo, Edson Aparecido. Bom, primeiramente dizer que a Secretaria de Saúde na cidade atua em conjunto e sob a direção da Secretaria de Estado e do Ministério da Saúde. Todas as ações, todas as orientações e todas as decisões acontecem conjuntamente. Destacar, já fizemos implementamos uma série de questões em relação a isso, mas gostaria de destacar 4 delas. A primeira é que no dia 10 de janeiro nós já disponibilizamos no site da Secretaria e também da Covisa todas as orientações para os nossos profissionais e para a população, né, para que todos pudessem ter a informação mais precisa possível a respeito do episódio. Também já fizemos um processo de capacitação dos diretores de vigilância sanitária da cidade, são 27 ao todo, para que eles pudessem, nas suas áreas de vigilância, também orientar, num primeiro momento, todos os nossos profissionais. Elaboramos um plano de contingência do coronavírus, contendo os seguintes itens: fluxos de vigilância, fluxos da assistência na atenção básica, na urgência e emergência e na regulação, na definição dos casos suspeitos, nos insumos, na assistência farmacêutica e laboratorial. Todas as nossas unidades dispõem da máscara N5 para os profissionais e também para a população nas nossas unidades. A Prefeitura tem 986 equipamentos de saúde e 18 hospitais, né? E, finalmente, na próxima terça-feira, nós vamos fazer uma capacitação dos nossos profissionais. Serão 1.000 pessoas, na parte da manhã, os profissionais da rede hospitalar, na parte da tarde, os profissionais da atenção básica, para que essas 1.000 pessoas, esses 1.000 profissionais, possam, em seguida, fazer a capacitação dos 84.000 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, para que todos estejam preparados para a identificação do coronavírus. Então, essas são as ações principais e, volto a dizer, todas elas em conjunto com o comitê estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde. Obrigado, secretário Edson Aparecido. Vamos, finalmente, à intervenção do infectologista e ex-secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Davi Wippe. Muito bom dia, muito obrigado. Primeiro, comemorar a boa cobertura de imprensa, por conta que a informação ela está sendo muito adequada e muito atualizada e com todo o critério, entendendo que esta informação é absolutamente vital na intermediação entre o gestor público, o especialista e a sociedade. Então, esta informação que eu tenho acompanhado diariamente, ela está da melhor e mais atualizada qualidade. O segundo fato é o entendimento do Pacto Federativo, ao que cabe a cada poder. Então, cabe ao governo federal, no caso o Ministério da Saúde, a política pública e o principal financiamento. O Estado, a governança, e as prefeituras, a atuação
no que é absolutamente fundamental nesta situação. O paciente, o cidadão, ele vai procurar e deve procurar, primeiramente, a atenção primária, a porta de entrada do sistema, que se faz pelos programas de saúde, pelas UPAs, unidades de pronto atendimento, e pelos postos de saúde. A atenção secundária é ambulatorial. E a atenção terciária, que cabe ao Estado, são os hospitais de grande complexidade. O Estado de São Paulo, como o secretário falou, tem uma rede hospitalar ampla, planejada e extremamente competente, e que já vivenciou essa situação diversas vezes. Estava falando para o governador que, no que tange uma disseminação de um processo desta monta, é preciso ter, primeiro, experiência. O Estado de São Paulo, o município de São Paulo e os municípios têm. Segundo, é preciso ter conhecimento. O conhecimento vai se adquirindo dia a dia em contato com os novos fatos. Então, nenhum de nós, infectologistas, ainda tem domínio total a respeito de como vai funcionar este coronavírus. E o terceiro, a boa informação. O que é a boa informação? Uma formação técnica, atual, mas de extremo bom senso, em consonância com aquilo que eu acho fundamental, que é não gerar pânico. Hoje o problema está na China, e nós estamos avaliando como vai se comportar o mundo a respeito dessa disseminação, entendendo que ainda falta alguns conhecimentos. Por exemplo, a transmissibilidade, quanto esse vírus vai ter competência de transmissão. E depois, a morte, a morbimortalidade, quanto que ele vai causar de doença e quanto ele vai causar de letalidade. Então, sumariamente, eu acho que essas são as informações iniciais, e a sociedade tem que ter confiança, porque há um governo federal, estadual e municipal com muita competência. Muito obrigado, doutor Davi Wippe. Vamos agora à intervenção do prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Boa tarde a todos. Apenas ressaltar aqui mais uma ação conjunta, governo do Estado e prefeitura, para que a gente possa disseminar conhecimento. O secretário Edson Apagarci está aqui mencionando. A prefeitura vem trabalhando com o tema desde o dia 10 de janeiro. Vai capacitar pelo menos um profissional nessa próxima terça-feira para cada um dos 1.000 equipamentos que a prefeitura tem, né? Porque a prefeitura tem exatamente a capilaridade, como mencionou o doutor Davi Wippe, a atuação e o contato com a população, ela é feita pelas prefeituras, orientado com a governança pelo Estado de São Paulo. É exatamente desta forma que a gente tem agido. Essa capacitação é importante para que todos os profissionais possam saber de todas as informações que já estão hoje disponíveis, orientar a população. Não há nenhuma necessidade de alarde, não há nenhuma necessidade, né, de mudar o dia a dia das pessoas. O Estado e a Prefeitura estão preparados para poder enfrentar, para poder reagir. Então, é importante mostrar à população esse trabalho conjunto, para que não haja qualquer tipo de sentimento que aqui no Estado de São Paulo não há um trabalho preventivo para poder verificar, para poder orientar, para poder qualificar. Portanto, as pessoas, né, terem as mesmas preocupações que elas têm que ter para qualquer tipo de gripe. Né, lavar as mãos, né, evitar tossir em cima das outras pessoas, enfim, são as mesmas preocupações e orientações básicas que o nosso programa de saúde da família já faz com a população aqui na cidade de São Paulo. Enfim, a gente continua a trabalhar e a orientar a população. E por isso a gente agradece muito, né, o trabalho de vocês, porque é exatamente esta capilaridade de informação levar para toda a população da cidade e do Estado de São Paulo, né, o quanto aqui nós estamos preparados para poder enfrentar o coronavírus. Agradecer mais uma vez o governador João Dória por ter chamado a prefeitura aqui para esta coletiva, mostrando esse trabalho conjunto entre governo do Estado e prefeitura. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Quero enfatizar também o que foi mencionado pelo doutor Davi Wippe e reforçado pelo Bruno, o bom trabalho da imprensa aqui de São Paulo, em especial, mas também da imprensa nacional, em tratar o assunto sem alarde, mas com a qualidade da informação. Não há motivo de pânico, há motivo de difusão de informação
correta e orientação precisa para a população. E, obviamente, uma integração do governo do Estado de São Paulo com o Ministério da Saúde, o ministro Mandetta, que tem alimentado e conduzido bem essa relação, e no âmbito da Organização Mundial de Saúde, que também elabora e distribui 2 boletins diários sobre o vírus, e o que serve também como orientador no plano global do comportamento do Brasil dentro deste contexto. Vamos agora abrir as perguntas. Nós já temos, hoje, excepcionalmente, mais do que 5, abrimos para 8 veículos, dada a importância e o significado do tema da saúde. Peço apenas que todas as perguntas sejam dirigidas ao tema da saúde. Se houver algum outro tema, será após a coletiva de imprensa. Nós começamos com William Cury, da Globo News. Willy, eu vi você sentado, onde você está? Aqui. Willy, agora de Casa Nova. Boa sorte, sucesso na Globo News. Sua pergunta, por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, são 2 perguntas. A primeira é sobre o investimento de R$200 mil. Eu queria saber exatamente o que são esses kits diagnósticos e qual a diferença que eles têm para um kit de identificação de gripe, por exemplo, outra doença do tipo, e por que é necessário comprá-los e quantos kits é possível comprar com R$200 mil. Segunda pergunta, em relação aos aeroportos. Eu vi no release que a responsabilidade é da Anvisa, mas tem atuação integrada com a Secretaria de Saúde de São Paulo. Como que é feita a abordagem dos passageiros que vêm da China nos aeroportos? Tem equipes abordando pessoa a pessoa? Porque tem gente que relata que não recebe orientação no desembarque aqui em Guarulhos. Obrigado. Obrigado, Will, pelas 2 perguntas. Vou pedir ao secretário German que responda as 2. Se houver alguém mais da mesa que queira intervir para complementar, é só fazer o pedido do uso da palavra. German, por favor. William, o diagnóstico do coronavírus é feito por meio laboratorial com uma metodologia específica para ele. Não, assim, do ponto de vista geral de uma gripe, não é assim. Então, por isso, existem os kits especiais, ou os kits relacionados ao diagnóstico do coronavírus. E é aí por isso que ele precisa ir para um laboratório, tipo, por exemplo, do Hospital Adolfo Lutz. Quanto à questão do trabalho da Anvisa nos aeroportos, ele está estruturado da seguinte forma. Eles recebem mensagens dentro do avião, via a cabine do avião, em inglês, espanhol e mandarim. As pessoas que estiverem com sintoma devem, ao desembarcar, procurar o serviço sanitário do aeroporto. Isso tem acontecido. Eles têm, um dos casos nossos passou por esse fluxo e, inclusive, sendo descartado, né? Que depois não havia, os sintomas não eram relacionados da forma do protocolo, vamos dizer assim, né? Então, o trabalho da Anvisa é nesse sentido, de detectar pessoas que estejam com sintomas provenientes de voos que passaram pela China. No porto, é um procedimento um pouco mais complexo. É feito com o navio, é feita uma declaração de saúde, ele ainda não atracou. Essa declaração lá pergunta se existe algum paciente, algum tripulante que possa estar com sintomas. Existindo, a Anvisa vai ao navio, faz o exame desta pessoa, o exame clínico dessa pessoa, e se ele for, então, considerado com suspeito clinicamente, ele vai para o hospital para fazer o exame. Então, o navio só atraca depois dessa questão da declaração de saúde e o papel da Anvisa no porto. Obrigado, secretário. Will, obrigado pela pergunta. O secretário ainda complementou que não são apenas os aeroportos, mas também os portos que estão sob esse controle. Próximo veículo de comunicação, Jornal Estado de São Paulo, Agência Estado, jornalista Paula Félix. Paula, onde você está? Paula, boa tarde. Sua pergunta, boa por favor. Boa tarde, bom dia, obrigada. Eu gostaria de saber, em relação ao kit diagnóstico, em quanto tempo sai o resultado? O Will tinha perguntado quantos kits, né, é possível comprar com esses 200 mil, eu gostaria de saber também.
Em relação aos casos suspeitos que estão sendo atendidos em casa, como é que vai ser feito o monitoramento? Se vai ter alguma tecnologia para conversar com essas pessoas, já que elas precisam ficar em isolamento? E, por fim, a gente ouviu aqui as ações dos equipamentos de saúde. Eu queria saber se já tem um plano para os locais de grande aglomeração, para as escolas, transporte público e demais locais. Obrigada. Obrigado, Paulo. Eu vou pedir ao Dr. Paulo Menezes, que é o coordenador do controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde, para responder às 3 perguntas formuladas pela Paula Félix, do Estadão. Paulo. Obrigado. Em relação à primeira pergunta, a aquisição pela Secretaria de Estado da Saúde, ela permite, no mínimo, 200 testes. Não é possível dizer exatamente a quantidade de testes, porque isso depende de condições que acontecem dentro do laboratório, com a qualidade das amostras, ter mais de um teste, um exame para fazer e aproveitar o mesmo kit, por exemplo, mas ela é pelo menos 200 nesse momento. Também receberemos, segunda-feira, um quantitativo que nós ainda não temos a informação clara de quanto será, do Ministério da Saúde, para complementar essa aquisição que está sendo feita pelo Estado de São Paulo. O que eu posso dizer em relação a isso é que, hoje, dada a dimensão da necessidade de confirmação diagnóstica de casos suspeitos, nós estamos tranquilos de poder cobrir toda a demanda, não só do Estado de São Paulo, como dos estados do Centro-Oeste e Roraima, que são o nosso laboratório de saúde pública, é referência para eles também. Em relação à questão do isolamento, aqui o papel de vocês é fundamental. O isolamento necessário é o mesmo que se preconiza para infecções respiratórias por vírus da influenza, por exemplo. Então, não há necessidade de um ambiente especial para o paciente. O paciente tem que ficar isolado num ambiente que pode ser no hospital, ou pode ser até em casa, domiciliar, desde que as pessoas tenham contato limitado com ele. E, quando tiverem contato com ele, elas estejam equipadas com os equipamentos de proteção: máscara, óculos, avental e luvas. Então, é importante diminuir a preocupação com a questão do isolamento. Por isso, inclusive, que esse isolamento ele pode ser feito em qualquer unidade de saúde, qualquer hospital geral, por exemplo, sem necessidade de leitos específicos para doenças transmissíveis. Basta que o paciente tenha um quarto onde ele fique sozinho. A terceira pergunta, eu peço desculpas que eu... Grandes aglutinações de pessoas. Neste momento, como nós não identificamos a presença do vírus no Brasil, não há maiores preocupações em relação a grandes aglutinações. E, como a transmissão conhecida até o momento é por contato direto, hoje a preocupação é identificar casos suspeitos imediatamente e promover o isolamento desses casos. Então, nesse momento, nós não temos nenhuma recomendação em relação a aglutinações, porém, como as coisas são muito dinâmicas, as coisas mudam de um dia para o outro, pode ser que a gente reveja essa questão conforme as coisas caminham. Obrigado. Paulo. Davi Wipp, por favor. Só para diminuir um pouquinho a expectativa, o teste diagnóstico ele serve para você acompanhar o trajeto do vírus. Se nós tivermos um número muito elevado de casos, não haverá nem kit, nem laboratório que suporte o diagnóstico de identificação no Brasil, nem em São Paulo, nem no Brasil e nem no mundo. E também não é necessário. Daqui a pouco nós vamos ter uma nova situação. Começa a chegar o vírus influenza e os quadros clínicos vão se misturar. Então, não haverá esta possibilidade de identificação laboratorial através de aquilo que se dispor. Então, o que vale? São essas medidas que estão sendo tomadas pelo Estado e pelos municípios, de contingenciamento e de ações práticas. A outra situação, eu discuto um pouco a efetividade de controle
em termos de você ficar tirando a temperatura de quem chega, de quem sai, porque esta doença é de transmissão, inclusive, no período de incubação, quando o indivíduo não tem sintomas. Parece que ela vai se manifestar um pouco diferente de outros quadros virais. Parece que ela é mais seca, que ela não tem os fenômenos catarrais, tipo conjuntivite, aquela tosse produtiva. Parece que é mais dor do trato respiratório alto, febre alta e indisposição. E o sinal de gravidade é a insuficiência respiratória. Então, abaixar um pouco a expectativa de identificação mundial do vírus, porque isso não vai ocorrer. Obrigado, doutor Davi Wippe. Vamos agora ao SBT. Juliana Colenta, SBT, que está aqui. Juliana, onde você está? Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Só pedir para o senhor responder bem rapidinho, que nós estamos terminando o jornal e a gente está ao vivo lá na Baixada Santista. A respeito da economia, né? Lá nós temos agora a temporada de cruzeiros. Como é que isso vai funcionar? Como esse controle vai ser feito? Porque a gente sabe que, inevitavelmente, isso pode atingir esse setor também, né? Bem, a priori não há nenhum motivo, como vocês já observaram, para pânico ou decisões que desmotivem a aglutinação ou viagens, exceto aquelas para a China ou que sejam provenientes da China. Fora disso, a recomendação da Anvisa, do Ministério da Saúde, e também corroborado pela Secretaria de Saúde do Estado, ao lado das secretarias municipais, é manter-se a tranquilidade e o campo de observação. Neste momento, não há nenhum risco, nem para embarque nos cruzeiros marítimos em Santos, na Baixada Santista, nem para o desembarque. Nós não temos transatlânticos provenientes da China até o presente momento. Então, não há nenhum risco nesse sentido, pelo menos no cenário de curto prazo. Okay? Em relação a Campinas, também só aproveitar, Campinas nós temos o aeroporto de Viracopos, né? Não existe ali um voo direto da China, mas tem a questão das conexões, né? Inclusive foi dito que não existe um certo controle de saber de onde o passageiro embarcou, mas ele pode ter feito outras conexões e ter vindo da China. Como é que isso vai haver uma mudança nisso, um controle maior nessas conexões? Eu vou pedir ao secretário Zé Henrique Guerra, e se precisar com um comentário do Dr. Davi Wippe, nesse sentido, mas há controle sim. Eu queria mencionar que a ANAC também emitiu um boletim para as companhias aéreas, isso já foi feito anteontem, na quarta-feira, para que possa se identificar claramente a proveniência de todos os passageiros a bordo dos aviões. E isso também foi através da IATA, que é a Associação Internacional das Transportadoras Aéreas, também houve um boletim, portanto, é mundial, não é só uma decisão nacional, para que todos os voos com conexão tenham a identificação se há passageiros provenientes da China. Ok, só para... Juliana, nesse sentido é o seguinte, o processo é identificar aquela pessoa, não vou chamar nem de paciente, mas aquela pessoa que está com sintoma. Se não houver sintoma, não existe nada a ser feito. Então, a comunicação que existe no voo é nesse sentido. Se você tiver com sintomas, que é dor de garganta, febre, né, dificuldade respiratória, coisas do gênero relacionadas como uma gripe, então você tem que procurar o serviço de saúde. Você quer complementar? Eu acho que já foi dito, nós temos que ter cuidado com essa exigência de controle, porque ela é relativa, desde que muitos não vão ter sintomas e vão continuar transmitindo, por um período que pode ir até 14 dias. Obrigado. Obrigado, Juliana, pela pergunta. O próximo veículo de comunicação é a Rádio Jovem Pan, com a Beatriz Manfredini. Beatriz, onde você está já aqui de pé. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter vindo. Sua pergunta, Obrigada. por favor. Eu queria entender, para tentar esclarecer mais para os nossos ouvintes, o momento certo de eu procurar esse atendimento. Pode ser só com os primeiros sintomas de gripe comum, febre e tudo mais, coriza, ou é necessário melhor esperar eu ter alguma dificuldade respiratória, alguma coisa mais profunda? Obrigada. Eu vou tomar liberdade, vou pedir ao Paulo para responder e com comentários do Dr. Davi Wippe. Paulo. O momento de procurar uma atenção é o momento em que as pessoas começam a sentir algum desconforto, elas vão procurar atenção para qualquer situação de saúde. Agora, especificamente para o corona, os critérios utilizados para se ter um caso suspeito requerem
ou febre. Febre é necessária na maioria das situações. Então, se não houver febre, não vai ser um caso suspeito. Nós tivemos já algumas situações assim. Tosse, coriza, falta de ar. Não precisa ter os 3, basta ter um, mais febre, e hoje ter estado na China nos últimos 14 dias. Se não passou pela China, não é um caso suspeito de acordo com os critérios usados hoje. Esses critérios mudam porque depende de uma definição que se chama transmissão local. Hoje, até ontem, só tínhamos transmissão local na China. A notícia que a gente tem hoje é de que foi identificada uma transmissão local nos Estados Unidos. Então, pode ser que, nas próximas horas, de hoje para amanhã, esse critério de região de procedência mude. Essa informação é fundamental, porque se todo mundo que tossir e tiver febre procurar o serviço de saúde entra em pane. Já aconteceu com isso conosco na febre amarela, você viveu bem o dia a dia. Então, qual é o momento de alerta para o cidadão? Tossiu, espirrou, teve febre, não melhorou em 24 horas, ou a febre voltou, ou ele apresenta sinais de desconforto respiratório, insuficiência respiratória, lábios roxos, ponta de orelha, nariz, ele procura o serviço de saúde. Ou quando ele se sentir desconfortável e inseguro. Mas calma, porque senão amanhã todo mundo, e nós vamos entrar num período que isso vai acontecer, vai procurar as unidades. Um outro dado que eu acho fundamental. O local de entrada de serviço de saúde não é pronto-socorro de grande hospital. Pronto-socorro de grande hospital é para urgência. Levando em conta, o secretário confirma isso, 81% de quem está nos pronto-socorros do município e do Estado de São Paulo deveriam estar em outros locais, em ambulatórios e atenção primária. Então, essa informação é fundamental para nós não termos uma corrida em busca de atendimento, e isto não é bom para o serviço e nem para a população. Alerta é importante, Beatriz, até a propósito dos ouvintes, os internautas da Jovem Pan e os demais telespectadores, ouvintes, internautas e leitores dos veículos de comunicação. Quero ressaltar, é muito importante, uma comunicação precisa, eu sou jornalista também, ajuda muito a melhorar a qualidade da informação, a correta percepção e evitar o pânico numa situação como essa. Próximo veículo de comunicação, o jornal O Globo, jornalista Silvia Morim. Silvia, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria perguntar à Prefeitura, primeiro, se haverá algum esquema de horário especial de funcionamento das unidades, se isso está previsto, se há necessidade disso, para tentar exatamente, talvez, atender, enfim, as pessoas que possam se deslocar até elas com alguma suspeita. E, governador, especificamente sobre o Estado, o governo abriu recentemente um escritório em Xangai. E eu queria entender se, diante dessa situação mundial, e especificamente ali na China, se existe alguma mudança de funcionamento, que orientação se tem para aquelas pessoas, se o escritório será fechado temporariamente, enfim, o que vai ser feito com esse escritório? Obrigado, Silvia, pelas duas perguntas. Começo pela segunda e, na sequência, o secretário Edson Aparecido. Xangai, nós tratamos esse assunto ontem pela manhã com o presidente da Invest São Paulo, Wilson Mello, com o nosso diretor do escritório em Xangai, e a nossa decisão foi manter e preservar duas orientações. Primeiro, a orientação sanitária do governo de Xangai. Xangai não é um foco central do problema do coronavírus. Ele está distante, está dentro de uma faixa ainda segura, e a orientação das autoridades sanitárias em Xangai é manter a operação normal das suas atividades econômicas e de trabalho regularmente. E a orientação também da Embaixada do Brasil, que tem mantido comunicação com todos os setores operantes na China, empresas, instituições, organizações, além da Embaixada e do Consulado, dentro da orientação da própria Anvisa e em comum acordo com as autoridades sanitárias chinesas. Então, o escritório segue operando normal, evidentemente com atenção, conforme declarou o Dr. Paulo, a cada boletim, quando ele for emitido. Mas, até o presente momento, funcionamento normal. Vamos agora, Edson Aparecido.
O funcionamento das unidades no município continuam funcionando normalmente, né? Os únicos que funcionam 24 horas são as AMAs 24 horas e as UPAs. Essas continuam funcionando 24 horas e as UBSs no seu horário normal. Então, não tem mudança nenhuma. Obrigado, secretário. Obrigado, Silvia. O próximo veículo é o jornal Folha de São Paulo, jornalista Matheus Moreira. Matheus, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, os presentes. Gostaria de perguntar se existe algum plano dentro do eixo de comunicação para lidar com a possibilidade de discriminação racial com orientais e especificamente os chineses no Estado e também nos municípios, né? A gente recebeu alguns relatos de pessoas com dificuldade para usar serviços de Uber ou táxi e também pessoas que receberam comunicados dos seus condomínios pedindo para que se isolassem dentro dos apartamentos, caso tivessem voltado recentemente da China ou de algum país asiático. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Matheus. Vou dividir com o secretário Zé Henrique Germann. Esse assunto foi debatido até há pouco na nossa reunião de secretariado, com comentário do Dr. Davi Wippe. Germann. Não existe essa possibilidade de se discriminar as pessoas que vieram, passaram pela China ou têm origem asiática, vamos chamar de um modo geral. Não existe isso. Isso não tem nenhum respaldo do ponto de vista nem científico e nem social. Obviamente que esses casos vão acontecer. O que depende de nós e a colaboração de vocês é extremamente importante, no sentido de esclarecer de que isso não é desta maneira que vai ter que acontecer. Isso não pode propagar de uma forma errada. Nós temos, nós mesmos, que ir corrigindo essas questões ao longo do tempo. Até ontem, no alerta mundial da OMS, há um quesito muito importante, que a OMS vai ser referência para medidas exageradas. Então, a OMS vai controlar, e fizeram isso com uma técnica muito apurada. Isto que você falou está acontecendo mesmo, e é um absurdo exagero. Então, não tem nenhuma providência em relação... Eu quero reforçar um ponto, que, neste momento, o coronavírus é um problema da China. Os outros países têm casos isolados e o Brasil nenhum. Então, cada coisa ao seu tempo. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Matheus. Obrigado pelas respostas. Vamos à penúltima intervenção de hoje, o jornalista Leandro Gouveia, da Rádio CBN. Leandro, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, governador. Eu perdi o comecinho da coletiva, que estava no ar, então eu peço desculpa se a pergunta já tivesse sido respondida. Mas esse comitê estratégico, ele vai funcionar num local físico, com pessoas trabalhando diariamente? Vai ocorrer reuniões eventuais? Queria saber como é que vai funcionar. E se há preocupação em relação ao carnaval que está chegando, se há precedente de infecção, de possibilidade de surto de outro tipo de doença em algum momento da história nessa época do ano, e o que foi feito nessa ocasião, inclusive por influenza, que é uma doença que mata também, né? Leandro, obrigado pela pergunta, pelas perguntas, são pertinentes. Vou pedir ao secretário Germann e Edson Aparecido, com um comentário, mais uma vez, do Davi Wippe. Eu quero esclarecer, inclusive, a importância de trazermos Davi Wippe para este comitê. Primeiro, porque ele faz parte do Conselho da Secretaria de Saúde do Estado, depois, pela experiência, tendo sido secretário de Estado nesta área, em outras epidemias que já aconteceram aqui, que foram bem gerenciadas pela Secretaria de Saúde do Estado, sob o comando do infectologista Davi Wippe, e, ademais, pela própria experiência também como médico especialista nesta área. Germann? O início da comissão foi feito aqui no Palácio, nós fizemos a primeira reunião aqui no Palácio do Governo. Todas as demais reuniões estão sendo feitas na Secretaria de Estado da Saúde. Para lá, as pessoas que não são da própria Secretaria têm se dirigido, como a Anvisa, por exemplo, que pertence ao governo federal, a Covisa, que pertence ao municipal, e todos os demais elementos que a gente tem utilizado para dar apoio a este comitê. É um comitê de emergência, como foi colocado, e ele também tem esse caráter, como você colocou, de estratégias que nós vamos gradativamente, junto com o governo federal,
atacar um provável surto que possa estar acontecendo. Edson. Em relação ao Carnaval, para você ter uma ideia, nós temos um plano estratégico de saúde para os 8 dias de festividades do Carnaval. Então, portanto, a população vai ter acompanhamento em todos esses eventos. Nós teremos tendas profissionais, médicos, enfermeiros. Serão cerca de 100 pontos em toda a cidade. Para você ter uma ideia, o município estará disponibilizando, só em termos de ambulâncias, 100 ambulâncias para estarem no Carnaval. Então, portanto, a estrutura de saúde que nós teremos para esse grande evento está muito preparada para poder atender a população nesses 8 dias. Obrigado, Edson Aparecido. Doutor Davi Wipp. Nós temos experiência. Em 2002, nós vivemos o SARS. 2012, H1N1. E eu quero lembrar que, a partir de 1982, uma pandemia mundial, que no Carnaval é muito perigosa, que é a AIDS. E a má notícia é que nada mudou. As pessoas continuam se expondo e continuam se contaminando. E ainda, adicionalmente, uma epidemia mundial de sífilis. Então, eu entendo que nós todos aqui desta mesa já passamos por tudo isso, que é bom, porque cria, não bom no sentido de ter tido, mas cria experiência, que numa hora dessas é uma resposta imediata, como o Estado de São Paulo e o município está fazendo. E quero lembrar também que há 2 anos atrás, exatamente dessa data, nós tivemos um enorme problema com a febre amarela e o Estado se portou muito bem. Obrigado, doutor Davi Wipp. Antes da última pergunta, convidar o prefeito Bruno Covas, os 2 secretários, o secretário Guerra e o secretário Edson Aparecido, e o doutor Davi Wipp. Nós vamos na sala externa ou interna fazer a gravação para as redes sociais logo após a coletiva de imprensa. Vamos à última pergunta, do jornalista Sig Bergamin, da Rede Globo de televisão. Giba, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Obrigado, governador. Obrigado a todos. Eu vou fazer uma pergunta em relação a esses casos suspeitos, né? Eu vi aqui num trecho do release que a investigação é feita pelas secretarias municipais com apoio do Estado. Tudo vai lá para o Instituto Adolfo Lutz. Qual que é o tempo agora para identificar, ou melhor, descartar ou não esses casos suspeitos? Porque eu estou vendo aqui que é uma análise que detecta o genoma do vírus por meio do PCR, o exame. Isso demora quanto tempo? Até quando a gente vai saber se esses casos suspeitos, que hoje são só 3, vão ser descartados ou não? Obrigado. Obrigado, Giba. Eu vou pedir a resposta ao doutor Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde, com comentário do doutor Paulo Menezes. O exame é feito no laboratório do Emílio Ribas hoje, né? Ele é um laboratório de saúde pública, como disse o doutor Davi. O que é necessário nessa questão do diagnóstico é saber qual é o caminho do vírus, e a questão de tratamento está muito relacionada à sintomatologia. O sistema que vai ser usado chama-se PCR, e ele dá uma resposta depois de iniciado o processo de coleta, chama-se SWAB, aqui nasal ou de orofaringe, de 72 horas. Aí você tem o diagnóstico. Eu vou complementar dizendo que o nosso laboratório de saúde pública, como eu já comentei, é referência para toda a região do Centro-Oeste e Rondônia, além do Estado de São Paulo. Então, a nossa resposta, em termos de tempo, é uma preocupação para toda essa região do país. Essa resposta depende de 2 aspectos. O primeiro é a logística da amostra chegar no laboratório. Essa logística já está completamente afinada com a orientação do Ministério da Saúde, para que o transporte, a coleta do material e o transporte da amostra sejam feitos da forma mais rápida possível. Tem uma empresa que vai fazer o transporte da amostra, no máximo, em 24 horas, a partir da coleta da amostra. Chegando no laboratório, o laboratório, então, tem que preparar essa amostra para o exame, e ele tem capacidade, hoje, de dar o resultado, aí sim, em até 72 horas, a partir da chegada da amostra no laboratório. Obrigado, doutor Paulo. Ao final dessa coletiva, mais uma vez o agradecimento à presença dos jornalistas aqui, cinegrafistas e fotógrafos, agradecer pelo bom desempenho. Nós avaliamos isso na reunião que fizemos agora há pouco, a imprensa de São Paulo,
está mais próxima aqui, pela qualidade da notícia e a informação ponderada, equilibrada e correta, sobretudo no âmbito das mídias eletrônicas e de maior difusão. Isso é muito importante, uma informação com algum equívoco pode gerar pânico ou gerando pânico, a demanda que foi observada pelo Dr. Guerra e o Dr. Davi Wipp. Não há suporte no sistema público de saúde, nem municipal, nem estadual, a ponto de atender demandas que não necessitam desse tipo de atendimento na rede pública de saúde. Portanto, o trabalho dos jornalistas numa situação como essa é de fundamental importância. Até aqui, um excelente comportamento na qualidade da informação. Queria agradecer como governador do Estado de São Paulo. E aqui, a qualquer momento, sempre que necessário, nós emitiremos comunicados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em conjunto ou não com a Secretaria Municipal de Saúde. Normalmente, elas serão feitas em conjunto, mas transparência, eficiência e rapidez nas informações. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom final de semana a todos. Aos que vão participar das redes sociais, saímos aqui pela porta ao lado. Obrigado.